Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Nós estamos tratando hoje do tema aí sobre lutas, né, e artes marciais e discutindo preconceito. Tá? Então, hoje discutimos aí sobre a questão da violência. Será que participar de atividades faz com que as pessoas se tornem violentas ou o cérebro das pessoas aqui, a gente tem um neurônio fazendo comunicação, né, com outros neurônios, são as células do cérebro. Será que nós já temos a questão da agressividade inata dentro do corpo humano? Como é essa questão? Vamos analisar hoje, ok? Então, essa aula é para o nono ano do ensino fundamental e nós trabalhamos aí lutas e artes marciais discutindo a questão da agressividade, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender que o ser humano, ele é um ser humano emocional, é um ser emocional. E o que é ser um ser emocional? Que basicamente nós somos regidos pelas nossas emoções. Nós temos a nossa razão, mas também temos as nossas emoções e elas são que regem a gente. Então, o que são as emoções? Na verdade, as emoções são reflexos naturais diante dos quais a gente responde aos estímulos do ambiente. Então, a gente vai fazer uma resposta físico-química no corpo e a química do corpo, né? Vai mandar um comando do cérebro, vai vir um comando para o corpo para agir de determinada forma. Então, as emoções, ela é uma programação para a ação. Nós somos programados para a ação. As emoções, elas colocam a gente em ação, certo? Coloca o corpo em ação, coloca o ser humano em ação. Então, é uma programação para a ação. E nessa programação, a racionalidade é diminuída significativamente, certo? Então, o que são os sentimentos? Sentimentos, na verdade, é a percepção, no texto diz a observação das emoções e das reações. Né? Essa observação, essa percepção de quem nós somos, essa percepção das emoções, isto é o sentimento. Então, olha só, as emoções são reflexos inconscientes, ou seja, a gente não tem muita consciência, a gente não tem consciência dela, né? Já os sentimentos, eles são conscientes, estão relacionados com a avaliação das emoções. Então, eu sinto as emoções, essa percepção, entendimento das emoções é que cria aí o sentimento. Então, toda vez que eu tenho uma emoção, ela pode me levar, eu posso desenvolver sentimentos a partir dessas emoções, ok? São complementares, porque as emoções vividas dão origem a sentimentos. Então, ambos são complementares. Porém, lembre-se que as emoções, elas são uma programação. Observe comigo. As emoções estão lá dentro do cérebro e é uma programação para a ação. E dentro dessa programação para a ação, a racionalidade é significativamente diminuída. Qual ação? Ou fugir da situação ou enfrentar a situação. Né? Então, ela é criada para proteger a gente de situações desagradáveis. Então, as emoções, elas são criadas, todas as emoções, tristeza, alegria, raiva, elas estão lá porque elas são uma programação para que o nosso corpo entre em ação sem muita racionalidade para que a gente possa se proteger dos perigos e das ameaças do ambiente, que qualquer coisa que esteja nos ameaçando, para que a gente fuja ou enfrente a situação, ok? Então, se uma pessoa tem dentro do seu corpo, se tem estímulos, se ela tem uma programação, né, durante toda a sua vida ela foi instigada, provocada para ser uma pessoa violenta, se ela for provocada, essas emoções que estão lá na memória dela, tá? Na memória do cérebro dela, podem ser ativadas e ela pode sim se tornar uma pessoa violenta em um dado momento da vida. O ser humano tem mais ou menos aí, de acordo com alguns pesquisadores, 8 emoções principais. Isso não quer dizer que ele não tenha outras emoções, mas o ser humano tem várias emoções. Dentre elas, nós temos aí as principais, que são
a confiança, a alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão, tá? E a antecipação. Todas essas emoções são comandos, são programações para que a gente haja sem muita racionalidade. Observa comigo, para que a gente consiga aí entrar no universo de maior autoconhecimento, a gente consiga aí ter uma percepção de si mesmo. E aí eu lembro de uma canção que é bastante interessante aqui, da Zélia Duncan. Ela traz para a gente aí uma concepção do que é mais ou menos aí. Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, superfície, alma. Deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma da minha mão, superfície. Então, olha só, a alma tem a sua superfície. A superfície é aquilo que as pessoas estão vendo, estão observando. E nós temos um mundo interior gigantesco, cheio de coisas, um oceano de sentimentos e emoções que estão dentro da gente. E a gente não tem o conhecimento desse oceano. E o que é o autoconhecimento? É sair da superfície da alma e adentrar esse universo que somos nós mesmos e perceber a nós mesmos. O autoconhecimento nada mais é do que uma semente que nasce em você, produzindo uma árvore de percepção, onde você vai se autoconhecer, entender quem você é. É a capacidade de reconhecer, né, como cuidar da própria emoção. Você desenvolver a capacidade de que você pode, você deve, e é da sua inteira responsabilidade cuidar das suas próprias emoções, tá? Valores. E como essa emoção e esses valores influenciam a nossa forma de agir, que é o nosso comportamento. É a capacidade de olhar, ou seja, olhar em profundidade, olhar para si próprio, olhar em profundidade, avaliando os pontos fortes, os pontos fracos, as limitações, mas esse avaliar, ele avaliar com bom senso, não com irresponsabilidade. Você vai avaliar com confiança, com espírito de confiança, com otimismo e uma mentalidade de crescimento. Você é uma pessoa em formação, todos nós somos seres humanos em formação. Não somos pessoas prontas, acabadas e completas. Olha só o que diz um pensamento de Morrie Oesheba. Morrie, ele era o cara que criou uma arte marcial chamada o Aikido. E o Aikido é uma arte marcial que prima pelo princípio da não violência. Ou seja, uma arte marcial que ensina a não violência. Isso quer dizer que é possível, sim, através das artes marciais, desenvolver a capacidade de autoconhecimento. Ele diz o seguinte: instruía que o estado interior deve ser um grande mar calmo, um grande mar, grande e calmo, sereno. Então, nós precisamos desenvolver esse autoconhecimento para alcançar esse universo aí interior de calma e tranquilidade. Mas para conseguir isso, para conseguir esse despertar a sua mente para perceber a si mesmo. Alguns pontos aí são muito importantes para esse despertar, para que você consiga o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele parte pela primazia de sair do piloto automático. Tá? Piloto automático, como assim? É que quando você está distraído, você fica aí vagando no seu pensamento, você está no piloto automático, que é aéreo e tal. Além de colocar-se em risco, isso também faz com que você não tenha percepção nenhuma dos seus sentimentos e suas emoções. Isso leva você a cometer muitos erros. A atenção plena é um ponto que você deve ter. O domínio da atenção é primordial. Você deve se focar, ter foco naquilo que é verdadeiramente importante para você, para a sua saúde e para o seu equilíbrio. Então, a atenção plena está presente naquilo que você está fazendo. Mas como assim?
corpo e mente fazendo uma única coisa. Porque tem muita gente que está fazendo uma coisa, mas pensando outra. E isso é corpo e mente dividida. E o corpo e a mente não devem estar divididos. Corpo e mente devem estar unificados. O exercício físico faz isso. Ele unifica o corpo e a mente. Quando você faz o exercício, o verdadeiro exercício físico, ele unifica corpo e mente fazendo uma coisa só. O desenvolvimento da autoestima. Para que você também possa despertar, você precisa desenvolver a autoestima e nada como amar a si mesmo para promover a autoestima. Então, o que é o amor próprio? É o desejo de estar bem, apesar das circunstâncias, do que estiver acontecendo. E para que você esteja bem, você precisa saber cuidar de si mesmo. E um dos pontos mais importantes para cuidar de si mesmo é você fazer exercícios físicos. Quando você faz atividades físicas, você está cuidando do seu corpo, aprendendo a cuidar dele, aprendendo a dar o melhor para ele. A alimentação saudável também é muito importante, mas o exercício físico é cuidar de si mesmo, é dar a si mesmo aquilo que você realmente necessita, a sobrecarga, o esforço necessário para que você cresça. Então, além disso, você precisa de um diálogo amoroso consigo mesmo, respeito a si mesmo, conversar com você mesmo de forma respeitosa e carinhosa. Então, através do exercício físico, cuidar do corpo, e através do diálogo amoroso consigo mesmo, quando você vai trabalhar suas emoções e sentimentos, você vai estar cuidando de si mesmo, você vai estar cuidando da sua autoestima, cuidando do seu corpo, você vai aprender a gostar do seu corpo, de quem você é, cuidando do diálogo mental da sua mente, da relação você com você mesmo, você vai estar também cuidando da sua autoestima. Prestou bem atenção? Isso é muito importante para a sua saúde e para o seu despertar para o autoconhecimento. O autoconhecimento ele parte pela observação de si mesmo. Você ter o hábito de gastar um tempo para observar a si mesmo. Se você não conhece algo, como é que você pode controlar algo? Então você precisa conhecer a si mesmo, conhecer seus sentimentos. Para isso você precisa de ter atenção, ou seja, atenção plena nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. É imprescindível isso, ter hábito de observar a si mesmo. Nesse hábito de observar a si mesmo, você precisa ter uma introspecção, um olhar para dentro, mas uma introspecção investigativa, não punitiva. Tem muita gente que começa a olhar para dentro, perceber os seus erros e começa a ficar triste, decepcionado consigo mesmo. Não é isso, você precisa acolher, investigar o que está sentindo, qual o motivo, qual a razão, qual o que está acontecendo com você. Caso seja negativo, deve acolher sem julgamento e cuidar de si mesmo. Então, se você quebra um carro, você não fica acusando o carro porque quebrou, né? Você leva o carro para consertar. Então, se você tem um problema em você, você procura consertar esse problema e não procura ficar remoendo, causando mais dor a si mesmo. Então é muito importante que você perceba a si mesmo e cuide de si mesmo. Acolha, não acolher para dizer assim, eu vou continuar no erro. Não, acolher para cuidar, para consertar, ok? Observa comigo, fortalecer a vontade consciente seria o quê? É você perceber quais são as vantagens, o que você ganha por fazer essas mudanças necessárias para o seu equilíbrio. Despertar para olhar para si mesmo, para compreender suas emoções e sentimentos que você ganha. E quem pode ajudar você a fazer isso? Quando você percebe e reconhece suas emoções. Você reconhece seu medo, você reconhece sua raiva, você reconhece sua calma, a sua tristeza, o seu amor. O que é o amor? Quais são as suas dúvidas? Você reconhecer suas emoções. Para que você reconheça suas emoções, você precisa, assim que a emoção surgir, nos primeiros segundos, você começar e perceber quem está ali. Que sentimento é esse? É uma emoção, mas o que é isso? É raiva? Né? E você ficar com a atenção plena, olhando e observando a sua raiva e tentando entender por que ela está ali. Quando você faz isso, você começa a entender e descobrir as razões da sua raiva, porque ela está ali. Lembre-se, a raiva vem do sentimento de agressividade e ele está ali para proteger você e não para que você se torne uma pessoa violenta e machuque as outras pessoas e machuque a si mesmo, ok? Não é a ação punitiva, né? Não é se voltar à ação punitiva, mas sim
perceber que a raiva, qualquer sentimento, seja ele o medo, a tristeza, o que for, ele está ali com uma função única de fornecer a você uma base de orientação para a sua ação. O que você precisa desenvolver, então, a partir disso é sentir, que é desenvolver o sentimento e a percepção das suas emoções e cuidar delas. Observe também que a agressividade, ela não quer dizer que é violência. A agressividade é um comportamento normal do ser humano. Vem conosco desde o princípio. Então, a agressividade é uma qualidade natural dos animais e tem a função de defesa diante do perigo. Animais e seres humanos têm essa característica de se defender diante do perigo de um ataque. Então, é necessário que a gente, para que haja conservação da sua vida e conservação da espécie humana, que você tenha essa característica de agressividade, né? Porque possibilita posicionar nós nos posicionarmos nas situações para construir coisas e ações que possam resolver os problemas, para não ficar apático diante dos problemas. Então, a agressividade nos ajuda, está relacionada à ação para tentar resolver as coisas. Mas nessa ação para tentar resolver as coisas, a gente pode se levar pela violência. Então, a gente tem que ter cuidado, né? A agressividade é um comportamento emocional que faz parte das atividades afetivas, da parte afetiva de todas as pessoas. Mas o que é a violência, então? A violência, na verdade, é quando você tem aspectos de luta, quando você desenvolve a questão da luta, a violência pode se manifestar. Quando duas partes têm componentes humanos contraditórios, uma parte apresenta um componente, outra parte apresenta componentes humanos contraditórios. Essas pessoas que estão em componentes humanos contraditórios, elas podem, pela luta entre esses componentes contraditórios, elas partirem para a violência. Mas o que pode ser feito, então? Bem, a agressão hostil é uma ação emocional, geralmente impulsiva. E é um comportamento de causar dano nas pessoas, independentemente das vantagens que você tem. Então, a ação hostil, a agressividade hostil, é uma ação emocional impulsiva, é rápida, né? E você precisa aprender a controlar isso. Mas como controlar? Como controlar essa emoção hostil que desperta você para uma ação, e uma ação que geralmente não tem muita racionalidade. Então, para que a gente consiga, uma das formas de a gente conseguir é praticar as artes marciais. As artes marciais são muito importantes nesse sentido para controlar as emoções. Por quê? Observa comigo. As artes marciais, elas possibilitam, de acordo com os pesquisadores, aumentar a concentração. Então, você já vai ter uma pessoa muito concentrada. Depois vai aumentar a autoconfiança. Você vai desenvolver a autoconfiança em si. A autoconfiança tem o lado do respeito, do autoconhecimento. Se você se conhece, né, a partir do conhecimento a gente passa a respeitar. E a partir do respeito a gente passa a confiar. Então, respeito, confiança, né, e conhecimento são coisas que andam juntos. Então, percebeu comigo? O autocontrole ele só vem a partir do momento que você tem o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento quando você conhece em profundidade. Também as artes marciais ela consegue desenvolver habilidades humanas de sociabilização, porque você é colocado numa situação de conflito e você tem que gerenciar esse conflito de forma harmoniosa. Você vai lutar, mas não vai ferir o outro, não vai machucar a si mesmo. Tem que ter o respeito pela outra pessoa que emprestou o corpo para que você treinasse aquela técnica, né? Aquela forma de combate, aquela chave, aquele salto, aquele chute, aquele soco, mas a outra pessoa está emprestando, não é uma situação de guerra, de enfrentamento real, né? É um treinamento. Então você vai ter que gerenciar as suas emoções e aprender a fazer o respeito mútuo, confiar também no outro, que o outro também tem esses aspectos de respeito mútuo. Eu só respeito aquilo que conheço, né? E eu só respeito aquilo que eu desenvolvo confiança. A confiança, ela só vem pelo conhecimento, e o conhecimento gera o respeito. A parte psicológica. Então, as pessoas que enfrentam problemas de ansiedade, depressão, estresse, elas enfrentam como se fosse um gigante, né?
outra pessoa maior, super mais poderosa que ela. Mas as artes marciais ajudam as pessoas a enfrentarem essas coisas, porque desenvolve a autopercepção, tá? Também ajuda a enfrentar outro tipo de doença. Outra coisa interessante é que as artes marciais despertam na gente um ninja, né? Vai ajudar na coordenação dos movimentos, do equilíbrio, expressão corporal, vai nos dar noção espacial, né? A gente vai ter ganho de flexibilidade, força, enrijecimento muscular, vai aumentar a altura, né? No caso do adolescente que treina, né? As artes marciais vai conseguir maior altura, vai melhorar o peso corporal e vai dar agilidade. Então, a gente tem componentes cognitivos, sociais, psicológicos e biomotores que são conquistados através da prática de quê? Das artes marciais, ok? Então, gente, a aula termina por aqui, né? A gente vê que as artes marciais, ao invés de desenvolver o comportamento agressivo, é uma estratégia de diminuir esse comportamento agressivo. Então, a aula termina por aqui. Um forte abraço. Até mais, galera.